Giovana e eu sou aluna do Ensino Médio DTEC de Imbu. A seguir, eu e meus colegas vamos apresentar o nosso projeto técnico-científico que tem como tema intolerância religiosa. Esse trabalho foi orientado pelo Igor Guedes. Este trabalho trata de abordar os principais temas ligados à religião, tais como o sincretismo, o pluralismo, a intolerância religiosa e como esses conceitos permeiam a sociedade. Ao observarmos a presença da religião no desenvolvimento da história, consequentemente, notamos que também casos de intolerância religiosa são recorrentes em todo o mundo. No Brasil, mesmo que hajam leis que asseguram na teoria a liberdade religiosa, crimes de ódio ocorrem frequentemente. O preconceito afeta tanto religiosos como não religiosos, pois em uma sociedade majoritariamente religiosa, o ato de crer se torna imposto. Cabe também destacar que o preconceito da intolerância religiosa está ligado à xenofobia e ao racismo estrutural, pois a religião é um aspecto importante de um povo, um local e também de uma cultura. De acordo com o tema, levantamos alguns questionamentos, como a relação entre a falta de conhecimento e a intolerância religiosa, e se há influência de valores religiosos passados pelo ensino, a imposição de uma religião em específico e a relação entre o meio político com a religião. Para um melhor foco da nossa pesquisa, baseada nos questionamentos apresentados, desenvolvemos algumas hipóteses. A primeira delas se trata da possibilidade que a religião seja espalhada no cotidiano ou em instituições de ensino e que tenha grande influência em questões políticas e em como vemos em outras culturas e valores sociais. Já a segunda aborda uma possibilidade de que um certo preconceito seja gerado quando há uma falta de conhecimento religioso, o que pode acarretar uma intolerância religiosa. Porém, essa intolerância pode acontecer mesmo quando há acessibilidade a esse tipo de conhecimento. A elaboração deste projeto é justificada pela pluralidade religiosa presente no Brasil e pela importância da religião para quem a pratica. Essa é uma temática que deve ser discutida, levando em conta como, no Brasil pelo menos, independentemente de leis, o preconceito com quem pratica ou não alguma religião é muito frequente. Além disso, é importante lembrar que o Brasil é um país majoritariamente religioso e que muitas vezes somos apresentados a uma crença desde cedo, o que ignora a escolha do indivíduo de crer ou não. Nosso objetivo é conscientizar as pessoas sobre a diversidade das religiões. Nós apresentamos religiões como o Candomblé, como a Umbanda, o Espiritismo, entre muitas outras. Além disso, o nosso propósito também se trata do respeito entre as religiões e buscar tratá-las de forma justa, sem a presença de qualquer tipo de estereótipo. Analisando o contexto atual do tema, selecionamos algumas informações como a intolerância religiosa no Brasil e no mundo, e que a crença de que uma religião é legítima e deve se sobrepor às outras está ligada ao fundamentalismo religioso. De 2007 a 2017, houve uma grande frequência nos casos de intolerância religiosa no mundo, de acordo com um estudo do Pew Research Center. Já de acordo com um balanço do Disque 100, no Brasil, aumentaram em 56% os casos de intolerância religiosa em 2019, se comparado com o ano anterior. Uma pesquisa recente, realizada pelo Datafolha em 2019, aponta que 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% sem religião. Esse levantamento foi feito com cerca de 3 mil entrevistados em 176 municípios ao redor de todo o país. No Brasil, nós podemos perceber que certos casos de intolerância religiosa acabam virando notícia, como foi o caso de uma garota de 11 anos que foi abordada e agredida por 2 homens ao sair de um culto de candomblé. Essa foi uma notícia do G1 do Rio de Janeiro de 2015. Para o desenvolvimento desse trabalho, utilizamos como metodologias pesquisas de campo para gerar estatísticas que validam nosso trabalho e entrevistas com representantes das crenças apresentadas, que usaram da sua experiência para acrescentar na importância da discussão do nosso trabalho e projetos além da parte de pesquisa, para alcançar e informar outros indivíduos com que aprendêssemos através de outras plataformas de mídia. Para melhor compreensão do nosso trabalho, é necessário entender alguns outros temas, como, por exemplo, o que é religião. A palavra religião vem do latim religio, que significa louvor e referência aos deuses.
A religião é a prática da existência de forças sobrenaturais ou força sobrenatural, que tem responsabilidade sobre a natureza, sobre os indivíduos e sobre a humanidade. Por meio da religião, é possível realizar cultos e ritos com o objetivo de obediência a essas forças. E também é importante o conhecimento do que é religião e de como ela é conceituada por outras ciências de estudo, como a sociologia e a filosofia. Pois a partir do momento que se compreende o conceito de religião, somos capazes de entender o indivíduo e a influência que esse conceito tem sobre ele. A sociologia e a filosofia querem em comum solucionar o mesmo problema e explicar a existência do homem e a sua moralidade com seus dilemas. A sociologia vê a religião não só como um sistema de crenças, como também uma instituição social, um padrão de controle responsável pela programação da conduta dos indivíduos. Já a filosofia entende a religião como um oposto de si, pois se baseia na fé e em acreditar em algo que não se pode comprovar, enquanto essa ciência busca se basear somente na razão em busca da compreensão do ser. No decorrer do nosso trabalho, nós desenvolvemos uma pesquisa de campo por meio do formulário online no Google, onde perguntamos a diversas pessoas sua visão e suas experiências com religião e intolerância religiosa, com o objetivo de avaliar a opinião do público geral sobre o assunto. Obtivemos um total de 169 respostas em um período de 2 meses, dentre as quais a maioria era das pessoas entre 14 e 16 anos, com uma porcentagem menor, tendo entre 19 e 30 ou entre 31 e 50, o que mostra que a demográfica do estudo é bem jovem. Ao perguntarmos sobre suas religiões, cerca de 70% dos participantes disseram que eram cristãos, com o resto dividido entre agnosticismo, ateísmo e outras crenças. Já com relação à intolerância religiosa, cerca de 2/3 disseram que já sofreram com isso de alguma forma. Dentre estes, 55% disseram que sofrem com isso vez ou outra, 40% que passam por isso raramente e o resto que experienciam isso com frequência. Quando nós questionamos sobre a existência da liberdade religiosa no Brasil, 45% disseram que mais ou menos e 20% disseram que não, com o resto afirmando sua existência. Também foi incluída na pesquisa a importância do assunto e a falta de informação sobre as diferentes religiões. Em ambos os casos, a maioria esmagadora, com mais de 80% dos votos, disseram que o assunto é de suma importância e que há uma grande falta de informação sobre essas diferentes religiões. Com o desenvolvimento da pesquisa, podemos observar que, contrapondo o que é dito na Constituição, a intolerância religiosa é comum em um nível alarmante. A falta de informação sobre ela e sobre a religião como um todo é uma das principais causas. Realizamos também uma entrevista com o professor Alice Raposo, formado em Sociologia e Filosofia, que trabalha na ETEC de Imbu. O intuito da entrevista foi obter sua opinião em alguns aspectos da religião. Perguntamos a ele sua opinião sobre a importância da religiosidade para a sociedade, o debate interreligioso como forma de combate à intolerância e a necessidade do Estado laico para a liberdade religiosa. Em suas respostas, o professor Alice disse que a religião é muito importante na sua atuação na sociedade, como os serviços das igrejas nas comunidades periféricas, como a arrecadação e distribuição de itens básicos à população, como também o auxílio e a reabilitação de pessoas em situações de risco. É necessário um processo de conscientização e de respeito à liberdade religiosa do outro, sendo os líderes religiosos importantes para orientar seus fiéis a não propagarem a intolerância. Por fim, também disse que o Estado tem que ser laico e a religião deve seguir as leis estatais, e o Estado, por ser laico, deve garantir a liberdade religiosa da população. Com a entrevista, conseguimos compreender a importância da prática da religiosidade para a sociedade. Entretanto, ela precisa ser exercida com respeito mútuo dentro do Estado laico, que, por sua vez, promove a liberdade religiosa para a população. Para desenvolver o nosso trabalho, nós criamos um perfil no Instagram chamado Sincretismos PTC, onde lá fizemos publicações explicando alguns conceitos que nós falamos durante o nosso trabalho, como, por exemplo, pluralismo religioso, sincretismo, intolerância religiosa.
O nosso objetivo era alcançar o máximo de pessoas possível e levar essa informação. Ao longo do nosso projeto, em nossa conta do Instagram, tivemos cerca de 100 seguidores, 34% de engajamento e alcançamos aproximadamente 66 contas com nossos posts. E mais da maioria foram contas que não nos seguiam, mostrando que os posts chegaram a perfis de fora do nosso âmbito. Também realizamos um documentário que foi postado em um canal do YouTube. Nele buscamos abordar diversos cultos e formas da religião encontrados no Brasil através de entrevistas e pesquisas, com a finalidade de mostrar ao público a diversidade e também discutir sobre a intolerância religiosa. O vídeo teve um vasto conteúdo e foi fidedigno por conta das entrevistas com líderes religiosos e frequentadores das religiões. Alcançou uma boa marca de visualizações e curtidas e recebemos feedbacks positivos por fora da plataforma, por pessoas que assistiram e disseram aprender mais sobre outras crenças de forma didática. Com o desenvolvimento desse trabalho, percebemos que de fato os casos de intolerância religiosa no Brasil continuam acontecendo, pois é um assunto que é muito pouco discutido, tão como sobre a diversidade religiosa que existe no nosso país. As pesquisas mostram uma maior variedade de religiões do que realmente presenciamos, assim como vemos um preocupante número de casos de intolerância religiosa registrados, sejam eles violência física ou verbal, o que contrasta com os dados coletados que dizem que muitas pessoas concordam que a religião no Brasil e sua diversidade precisam ser discutidos. Com o desenvolvimento desse trabalho, nós notamos de forma positiva que há muito mais pessoas interessadas em aprender sobre as diferentes religiões do que imaginávamos. Além disso, há várias outras que estão abertas a conviver com outras crenças. Nós mesmos aprendemos muito durante a pesquisa sobre as diferentes religiões, suas culturas e suas histórias. É um processo que realmente abre os olhos e nos torna muito mais tolerante. Conhecer, entender e conviver são algumas das chaves para o respeito. Agradecemos a todos que assistiram a essa apresentação e esperamos que tenham gostado. Também queremos agradecer aos nossos amigos, familiares, professores que nos incentivaram, apoiaram e contribuíram para o desenvolvimento do nosso trabalho, em especial o orientador Igor Guedes. Obrigada!